Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Vila. Meu nome é Vitor Fontana, eu faço parte da equipe pastoral aqui da comunidade da Vila. Nós estamos em São Paulo, somos uma igreja presbiteriana e se você estiver no município de São Paulo capital, o nosso convite é que você compareça presencialmente aos nossos cultos aos domingos, 9h30 da manhã e 11h30 da manhã, pertinho da Estação Faria Lima no metrô, pertinho do Shopping Eldorado na rua Cardeal Arco Verde. Esse é o nosso convite para os cultos. A nossa escola bíblica acontece aqui mesmo, online, no YouTube. Por isso, se inscreva e se você quiser dar uma olhada no que a gente já fez, aqui no canal você encontra as playlists para os nossos módulos que a gente já fez sobre a Bíblia como um todo, sobre a Torá, então os 5 primeiros livros da Bíblia, sobre os evangelhos, e agora nós estamos no nosso 4º módulo sobre profetas. Hoje, tratando de Isaías. Eu vou falar de Isaías e, em especial, eu queria trazer para vocês 2 aspectos históricos importantes para compreender o livro de Isaías e alguns aspectos teológicos importantes para compreender o livro de Isaías. Então, vem comigo, mas não sem antes a gente orar junto. Então, se você puder curvar a sua fronte e orar junto comigo. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa aula, te agradecemos, Deus, pela tua Sagrada Escritura. E o que te pedimos, Pai, é que o teu Santo Espírito nos auxilie na compreensão da tua palavra, na compreensão da Bíblia, na compreensão da tua revelação por meio do texto. Assim, Deus, que possamos ser uma igreja mais saudável e que individualmente possamos conhecer melhor a Ti, esse é o nosso desejo. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, livro de Isaías, o profeta Isaías. Então, a gente falou um pouco sobre profecia de maneira geral, falamos um pouco também sobre profecia nos livros históricos da Bíblia, e agora a gente chega no livro de Isaías dentro desse contexto, precisamente dos livros históricos da Bíblia. Para a gente entender bem o livro de Isaías, que é talvez um grande concentrador de informação do Antigo Testamento, um livro extenso e um livro que diz muito a respeito de como o Antigo Testamento funciona, é importante que a gente entenda o contexto histórico no meio do qual Isaías está. Entendendo esse contexto histórico, a gente consegue dar passos para entender a cabeça teológica de Isaías, claro, inspirado por Deus para escrever o que escreve, mas como Isaías desenha teologia nas páginas do livro para resolver alguns problemas que são absolutamente reais e que ele está vivenciando. Então vamos lá, a gente falou um pouquinho da história de Israel e eu lembro de ter falado para vocês a respeito da divisão dos reinos do norte e reino do sul. Para entender Isaías, precisa entender que o reino está dividido. Sem entender o reino dividido, você não entende Isaías tão bem. Então, primeira coisa é, o reino está dividido entre reino do norte e reino do sul, e você deve se lembrar que isso é um problema. Na aula passada a gente viu o porquê isso é um problema, porquê isso gera tensões. Mas dentro desse contexto do reino dividido, nós temos o reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, e Isaías opera no reino do sul, orientando reis do sul, de Judá, durante um período muito difícil para o pessoal lá no norte. Então, enquanto Isaías profetiza no sul, em Judá, e auxilia os reis em Judá, nós temos no norte Amós e Oséias profetizando contra Israel, sem apoio dos reis, e sofrendo os primeiros momentos logo antes do domínio da Assíria. Tá? A Assíria, cuja capital é Nínive, você que conhece o livro de Jonas, talvez você se lembre disso, se lembre dessa cidade dificílima de se lidar,
O livro de Jonas nos dá testemunho disso. Então, a leitura do livro de Isaías, às vezes, ela é bem informada se a gente lê do lado os profetas menores, Oséias, Amós e Jonas. A gente vai falar do livro dos 12, que reúne todos os pequenos profetas, ou os profetas menores, nas próximas aulas. Mas Isaías é bem lido se a tiracolo a gente tem também Oséias, Amós e Jonas. Tá? E o que está acontecendo lá no norte? Lá no norte você tem um pessoal muito idólatra, o pessoal de Israel muito idólatra, e essa idolatria ela encontra o seu juízo quando Deus usa os assírios para invadir o reino do norte, para conquistar o reino do norte, porque os israelitas do norte, as tribos do norte, descumpriram a sua parte na aliança. No sul, também, mas o sul é um pouco mais fiel, então ele resiste um pouco mais de tempo. Então nós temos a Assíria invadindo o norte e a Babilônia, muito mais tarde, cerca de 200 anos depois, invadindo o sul. Primeiro contexto histórico importantíssimo, primeiro dado histórico fundamental para entender o livro de Isaías. Primeiro cerco de Jerusalém, ano 734 antes de Cristo. O rei que Isaías orienta aqui, Isaías é o remador brasileiro, medalhista olímpico, Isaías Queiroz. O rei que Isaías orienta aqui é Acás, tá? Então nós temos Acás, ano 734 antes de Cristo, sofrendo um cerco em Jerusalém. Cerco por parte de quem? De uma aliança entre Israel e Aram. Qual que era o objetivo de Israel e de Aram, reino um pouco mais ao norte, perto do que hoje seria o Líbano? Qual que é o interesse deles em cercar Jerusalém? Então, aqui é praticamente uma guerra entre Reino do Norte e Reino do Sul, tá? Qual que é o interesse do Reino do Norte em entrar em guerra com o Reino do Sul? É pressionar o rei do Sul, o rei de Judá, para se unir no esforço de combate aos assírios, que estavam invadindo o pessoal lá no norte. Então eles cercam Jerusalém ali para pressionar o sul a se juntar nessa frente de combate contra os assírios. Tá? Essa é a intenção do pessoal ali no norte. O que o sul faz nesse cerco do ano 734? O sul se une aos assírios. O sul se une aos assírios. E esse é um problema que vai ter que ser resolvido em algum momento. Vocês estão em guerra contra os próprios irmãos de vocês. É por aí mesmo. É um problema. O tempo passa e a Assíria conquista de fato o norte. A Assíria de fato derruba o reino de Israel, só sobra o reino de Judá. E então, aqueles aliados que ajudaram Jerusalém a sair do cerco se tornam ameaçadores. Senaqueribe é aquele que agora promove a ameaça ao reino de Judá. E diante dessa ameaça, Judá se alia aos egípcios. Então, ano 701, outro cerco acontece em Jerusalém, e esse é o segundo fato histórico para que a gente compreenda Isaías bem. Para compreender bem Isaías, a gente precisa saber desse segundo cerco, agora por parte dos assírios, num conflito com Senaqueribe, em que Judá recorrerá ao auxílio do Egito para resistir. E essa será uma das grandes denúncias do livro de Isaías.
de um povo que não confia no Deus da Torá, de um povo que não confia no Deus de Judá, de um povo que não confia na possibilidade de viver em harmonia com os seus irmãos do norte, mas que prefere recorrer ao auxílio de estrangeiros para se proteger de ameaças. Dessa forma, Isaías se torna um livro bastante concentrado na ideia de reforçar a aliança que Deus fizera com Davi. Enquanto os profetas que estão atuando lá no norte estão tentando relembrar os israelitas do norte da aliança feita com Moisés. Por que a aliança feita com Moisés? É a aliança que determina que o povo deveria ser diferente dos outros povos no que diz respeito ao comportamento, no que diz respeito ao cumprimento da lei, no que diz respeito essencialmente ao culto, e ao culto a um único Deus, e que não houvesse idolatria. Então, enquanto no norte existe uma ênfase muito grande na aliança mosaica, o livro de Oséias talvez seja o grande paradigma disso, no sul, Isaías está lembrando da aliança davídica. E por que isso acontece? Porque a grande crítica que Isaías vai fazer é a crítica de que reis que não confiam no Deus dos exércitos para suas vitórias militares vão acabar se aliando com outros povos. E então o paradigma que Isaías vai recorrer é o paradigma do rei que foi militarmente bem sucedido, que foi Davi. E da promessa que Deus fizera a Davi, que o trono do filho dele duraria eternamente. O que depois se torna expectativa messiânica, já que o trono da descendência de Davi será desbancado diante da Babilônia. Agora, antes que isso acontecesse, aqui nesse período do 8º século, anos 700, o que Isaías está lembrando? Isaías está lembrando que existe um jeito de ser rei sem recorrer às nações estrangeiras. Claro, no norte a idolatria vai ser denunciada, no sul a idolatria vai ser denunciada. No norte faz-se alianças com nações estrangeiras, no sul também. Então, Arã era uma nação estrangeira também, né? No sul também. No sul, de igual modo, se faz alianças com nações estrangeiras. A questão toda é a extensão dessas alianças, a extensão dessa idolatria. A idolatria vai ser tratada por Isaías, mas a grande crítica de Isaías é se voltar contra o seu próprio povo, fazendo aliança com outros povos, sem crer que Deus resolveria a ameaça estrangeira. Essa é uma das grandes críticas. Claro, Isaías também vai propor uma reforma litúrgica que deixe de lado a idolatria. Agora, nem se compara com a denúncia da idolatria que se faz no livro de Oséias. Lembre-se de Oséias casando com Gomer, uma prostituta, simbolizando que Israel havia se prostituído com outros deuses. Ou seja, a idolatria como cerne do livro de Oséias. Isaías não chega nesse patamar de denúncia de idolatria, embora exista lá. Isaías está preocupado, a exemplo de Amós em alguma medida, em que uma reforma litúrgica não seja meramente um retorno a adorar um único Deus e adorar da maneira que a Torá, que a instrução, que a lei preconiza. Isaías está extremamente preocupado também com a performance na vida real que o ritual encena. Vou explicar isso melhor. O ritual, a prática litúrgica, o monoteísmo,
a adoração só a Yahweh, a adoração só a Deus de Israel, está encenando um tipo de fidelidade litúrgica a um Deus a quem Israel deveria ser fiel na prática do dia a dia. Isaías está extremamente preocupado com isso, com a encenação do dia a dia, da santidade, da separação de Israel. Então Isaías frequentemente será um profeta moralista. Seja moralista no sentido de um moralismo ético individual, nas mais diversas áreas, seja um moralista no sentido coletivo e da denúncia da sociedade. Por isso Isaías, várias vezes, vai trazer trechos em que parece que a liturgia é muito menos importante do que aquilo que acontece no dia a dia da comunidade. De que adianta você ser adorador de Yahweh, participar de uma reforma religiosa que Ezequias trouxe, mas ainda haver gente com fome nas ruas, ainda ter gente oprimida porque é pobre. Isaías, por excelência, é um profeta que vai dizer, olha, ortodoxia sem a prática de um viver santo é algo complicado, é algo que não presta. Sobretudo, Isaías tem uma passagem famosa que vale a pena comentar, que vale a pena a gente lembrar aqui, que é o seu capítulo 6, quando Isaías ele é atingido por uma brasa viva na sua boca. É uma passagem famosa. Recentemente, Paulo Nazaré, um dos nossos pastores, até mencionou no nosso culto. E eu queria ler aqui com você um poema, eu estou abrindo o poema aqui, de um escritor russo chamado Alexander Pushkin. Não é Putin, é o Pushkin. Alexander Pushkin, ele faz um poema inspirado nesse episódio da brasa viva consumindo a boca de Isaías, e ele escreve um poema chamado O Profeta, inspirado nisso. O Pushkin é um russo do século XIX, tá? Ou XVIII, agora me falha a memória. Mas o Pushkin ele escreve o seguinte: e um carvão incandescente aí meteu, que me abrasou o peito aberto, e eu, cadáver, no deserto, ouvi clamar a voz de Deus. Profeta, avante, ouve e vê. Percorre terras e oceanos. Com teu verbo flamejante faz arder os corações humanos. A ideia aí, inspirado na brasa viva que queima a boca de Isaías, o Pushkin ele pensa no profeta de quem Deus arranca o coração e coloca no lugar um carvão incandescente. A tenaz não queima a boca, mas coloca um carvão incandescente no peito que, claro, dói, mas miraculosamente faz com que um morto que perdeu o coração ganhe uma vida flamejante que faz arder os corações das outras pessoas por meio da sua voz. É disso que Pushkin está falando aqui. Então, e um carvão incandescente aí meteu que me abrasou o peito aberto, e eu, cadáver estirado no deserto, ouvi clamar a voz de Deus. Profeta, avante, ouve e vê, percorre terras e oceanos, com teu verbo flamejante faz arder os corações humanos. O profeta, o verdadeiro profeta, diante da fome, diante da dor, diante da pobreza, diante daquilo que é ruim, diante daquilo que Deus denuncia como injusto, diante da idolatria, ele não apenas sentencia, ele percebe que ele é parte do problema. A brasa queima a boca de Isaías, homem
impuro, de lábios impuros que precisava ser purificado, assim como o profeta Putkin no meio do deserto necessita que o seu coração seja trocado por uma brasa viva, para que ele deixe de ser um cadáver e vivo ele possa proclamar por terras e oceanos a fazer arder corações humanos. Eis o ofício do profeta. Diante da injustiça que põe em guerra entre irmãos de tribos diferentes, ele se vê como parte do problema. E ao ver-se como parte do problema, ele diz, não, algo precisa ser dito. E ao dizer, ele faz o nosso coração arder, porque algo precisa mudar. Eis aí o ofício do profeta Isaías.